horas da manhã em ponto, estamos começando mais uma edição do Jornal Gente com as notícias do dia. Hoje é terça-feira, 4 de fevereiro de 2025. Estados Unidos, Canadá e México fecharam acordo para evitar impacto das tarifas comerciais no mercado financeiro, nas suas economias. A exigência foi a colocação de 20 mil soldados na fronteira entre os países, 10 mil pelo México e 10 mil pelos canadenses. Parte da imprensa tem noticiado uma derrota de Donald Trump, mas eu convido você aqui a uma reflexão. Será que a imprensa já compreendeu essa nova dinâmica? É preciso destacar aqui uma característica do presidente americano, um negociador nato. É por isso que nós podemos chamar esse período já de uma diplomacia empresarial. Afinal de contas, ele usa as tarifas como mísseis. E ele tem um arsenal poderoso para isso, a economia americana, a mais forte do mundo. Uma lembrança, no primeiro mandato, Trump começou a impor tarifas para tentar frear o crescimento de gigantes. O presidente Joe Biden, o seu sucessor, não alterou as tarifas e ainda aumentou algumas tarifas. Há décadas, essas tarifas aceleram o processo de trazer um país para a mesa de negociação. É uma estratégia. É isso que aconteceu ontem com o México. A presidente mexicana negociou benefícios com os Estados Unidos para que as tarifas fossem suspensas. A mesma coisa aconteceu com o Canadá logo na sequência. E foi assim, na semana passada também, quando Trump anunciou tarifas sobre a Colômbia. Porque vocês lembram, o presidente Gustavo Petro tinha se recusado a receber aviões militares com colombianos deportados. O que aconteceu? Trump reagiu de imediato e logo depois eles chegaram a um acordo. Colômbia receberia os imigrantes e as tarifas seriam suspensas imediatamente. Ou seja, o histórico mostra essas negociações todas. E é muito cedo para falar quem ganhou ou quem perdeu. Afinal de contas, nós podemos aqui concordar com a estratégia de Donald Trump, o seu perfil, ou discordar dela. Mas não podemos fechar aos olhos de que há, sim, algo pensado em todas as atitudes que estão sendo tomadas e rapidamente solucionadas. Afinal de contas, um velho ditado da justiça diz que mais vale um mau acordo do que uma longa demanda. E nesse caso, os Estados Unidos estão tirando proveito daquilo que precisam. Ou para o discurso do presidente Trump, para a sua base, para fortalecer o seu eleitorado, maioria esmagadora da última eleição americana, que trouxe um voto de confiança novamente para o presidente, dizendo o seguinte: prometi isso aqui, estou colocando em prática, ainda que com alguns ajustes por conta dessas negociações. Trump está sabendo usar os seus aliados da forma mais vantajosa para o país e precisamos ficar atentos a isso. Outro ponto dessa questão está relacionado à China e quem vai trazer esse destaque é a Thaís Freitas. Tudo bem, Thaís? Bom dia. Bom dia, Pedro Campos, a todos que estão conosco hoje aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes e na Band News TV. Até porque, Pedro, com a China, o buraco é mais embaixo. Hoje, noticiário internacional, mercados de todo mundo abalados com a decisão da China, que já era esperada, de aplicar as medidas de retaliação às tarifas norte-americanas. O governo chinês anunciou uma série de medidas, como, por exemplo, taxação de 15% sobre carvão e gás natural liquefeito, 10% sobre petróleo bruto, máquinas agrícolas e carros com motores de grande porte. Anunciou também a abertura de uma investigação antitruste contra o Google, o gigante americano de tecnologia. Isso acontece no mesmo dia em que as novas tarifas dos Estados Unidos contra produtos chineses entram em vigor. E aí, para deixar bem claro o que está fazendo, a China também colocou 2 empresas americanas na lista de empresas não confiáveis e que, por causa disso, não podem operar no país a partir de agora. A PVH Group, que é dona de marcas conhecidas mundialmente como Calvin Klein e Tommy Hilfiger, e a empresa de biotecnologia Illumina. A China também está dizendo o seguinte: Estados Unidos, vocês vão taxar os meus produtos? Então, produtos que vocês dependem de mim, eu não vendo mais para vocês. Por exemplo, produtos fundamentais para a indústria tecnológica, tungstênio basicamente é só a China que tem no mundo, telúrio, bismuto, isso aí é matéria-prima essencial.
para a indústria de tecnologia, de defesa, de aviação. As medidas colocadas, anunciadas hoje pela China, entram em vigor no dia 10 de fevereiro. O que isso significa de forma geral? Primeiro, que é a regra básica do comércio internacional. Qualquer ação tem uma reação. Os Estados Unidos decidiram taxar produtos chineses, a China está dizendo, ok, aqui vai a minha reciprocidade. Em segundo lugar, tem a parte simbólica aqui. A China quer dizer que vai atingir grandes marcas dos Estados Unidos. Aqui é a parte do marketing, da comunicação, atingindo, por exemplo, Google, Calvin Klein. Enfim, é para deixar claro para o mundo que a China não está feliz com o que está acontecendo. E o mais importante está aqui, olha. Segundo, esses dados ainda estão sendo calculados, né, porque são muito recentes, foram divulgados há pouco, mas, segundo analistas de comércio exterior, essas tarifas chinesas afetam 20 bilhões de dólares do comércio entre os dois países, enquanto as tarifas americanas atingem 450 bilhões. 20 versus 450 bilhões. Claramente, a China não deu a mesma dose do remédio amargo que foi dado pelos Estados Unidos. A China está chamando os Estados Unidos para a negociação. E aqui a coisa se inverte, né? Porque se os Estados Unidos chamaram de uma forma até, digamos ali, impositiva para a negociação México, Canadá, Colômbia, Panamá, com a China pode ser diferente. O porta-voz da Casa Branca informou que há a possibilidade de que Donald Trump e Xi Jinping conversem dentro das próximas 24 horas. Com a China, há uma diferença muito grande. A China hoje é o maior parceiro comercial de 120 países no mundo inteiro. Ásia, África, América Latina, Europa. No ano passado, 2024, o comércio exterior da China bateu o recorde histórico, com um saldo numa balança comercial, olha que inveja, meus amigos, de 6 trilhões de dólares. No comércio com os Estados Unidos, como é que fica a situação da China? A China importa alimentos, principalmente trigo, milho, importa energia, importa medicamentos. Vende aquilo que ela vende para o mundo inteiro. Produtos industriais de forma geral, veículos, eletrônicos, eletrodomésticos, vestuário a preço baixo. Um país depende do outro, é claro, Estados Unidos e China, dois gigantes. Como é que a gente vai dizer que um não pode viver sem o outro? Não. Mas, colocando na balança, os Estados Unidos acabam dependendo mais, porque os produtos que chegam da China e que são baratos ajudam a segurar a alta dos preços no mercado interno. Por isso que essa pressão de Donald Trump sobre a China, taxando fortemente produtos chineses, pode ser, para a China, a oportunidade de negociar melhores condições de comércio com os Estados Unidos. E na Europa, hein? Como é que está essa história toda na Europa, já que o mundo está em polvorosa e tarifas de importação são a grande pauta desta terça-feira. A Sônia Blota, direto de Paris, vai contar tudo pra gente, né, Sônia? Bom dia.